Bem, na última aula a gente falou da transformada de Fourier, então vamos começar agora com um exemplo. É um exemplo que a gente já viu várias vezes. X de t vale 1 ou 0, então vai valer 1 se estiver no intervalo entre menos t1 e t1 e 0 fora deste intervalo, né? Ou seja, esse aqui é o x de t. E a gente viu que a transformada de Fourier, um sinal não periódico, esse sinal, é integral de menos infinito a infinito, mas como ele vale 0 fora do intervalo t1 menos t1, então fica a integral nesse intervalo, vale 1 nesse intervalo, então fica 1 vezes exponencial de menos j ômega t dt. E isso aqui vai dar 2 seno ômega t1 sobre ômega. E o gráfico disso daqui é 2t1, né, quando o ômega for igual a 0. E isso aqui vai ser 0 πt1, aqui menos πt1. Agora vamos fazer o exemplo análogo. Vamos pegar um sinal cuja transformada de Fourier é isso aqui. Então esse aqui é o x de j ômega, vale 1 nesse intervalo, e fora desse intervalo vale 0. Então o x de j ômega é 1 ou 0, dependendo se ômega estiver no intervalo ou se ômega estiver fora do intervalo. E aí o x de t, a gente pode usar aquela fórmula de síntese, né? A fórmula da transformada inversa. Que é essa aqui, né? Então a integral de menos infinito a infinito fica sendo uma integral de menos ômega menos w a w. Nesse intervalo o x vale 1, né? Então fica 1. E resolvendo essa integral, a gente vai ter seno de ômega t sobre πt. Ou seja, o nosso sinal x de t, né, do mesmo tempo, vai ser algo assim. Então aqui vai ser w sobre π, esse é o x de t, esse ponto aqui é π sobre w menos π sobre w. Aí a gente costuma chamar esse tipo de função, que é escrito na forma de seno de x sobre x, como seno sinc. Então, sinc de x é igual a seno de x sobre x. E tem gente que prefere definir também, definir a sinc de θ como seno de πθ sobre πθ. Então a gente pode escolher um dos dois. E aí no caso então o nosso x de t é igual a wp sinc de wt. Então é interessante notar aqui que quando a gente tinha um sinal no tempo que era aquele quadrado, a transformada de Fourier era sinc. Quando a gente tem o sinal, o espectro transformado de Fourier do sinal como sendo esse quadrado aqui, né, que chama de boxcar, a transformada inversa, né, então o sinal no tempo fica sendo assim. Então existe uma dualidade aí que a gente está vendo, né, entre o domínio tempo e a frequência. E vamos voltar naquele assunto sobre a transformada de Fourier do sinal periódico. E a gente sabe que um sinal periódico, ele tem uma série de Fourier que é dada
os coeficientes AK. E a gente quer ver, dado esse sinal periódico, essa transformada de Fourier desse sinal periódico. E para a gente fazer isso, vamos observar o seguinte: supõe que a gente tem um x, que é um impulso, né? Então, o x de Jômega, que é um impulso em ômega 0, um impulso com área 2π. Então, x de Jômega é 2π delta de ômega menos ômega 0. Então, a transformada, isso aqui é a transformada de Fourier de um sinal x de t. Aqui a gente pode obter o x de t usando a fórmula transformada inversa, que é aquela fórmula conhecida. E isso aqui vai dar, então, 1 sobre 2π, a integral de 2π delta do 2π cancela com 2π, integral do delta exponencial de j ômega t. Então, delta 0 em todos os pontos, exceto em ômega igual a ômega 0. Então, vai ficar o valor da exponencial em ômega 0. Então, fica sendo exponencial de j ômega 0t. Então, se a gente tem um sinal x, que é uma combinação linear de impulsos dessa forma, né? Então, vamos escrever aqui. Então, combinação linear, 2π AK delta ômega menos múltiplos daquela função ômega 0. Então, a gente tem vários impulsos, cada um multiplicado por um AK diferente, e na frequência 0, ômega 0, menos ômega 0, 2 ômega 0, múltiplos de ômega 0. Então esse aqui é o nosso x. Então isso aqui é a transformada de Fourier, de um sinal x de t, que aí a gente usa a propriedade da linearidade, Então, já que a transformada inversa também é linear, isso aqui vai dar uma combinação linear também com os mesmos pesos AK, e como a gente viu antes, cada 2π impulso deslocado de ômega 0 dá um exponencial ATK ômega 0t. E esse aqui é uma série de Fourier do sinal periódico. Então esse aqui é série de Fourier. Então a interpretação que a gente pode dar é aquela de que a transformada de Fourier de um sinal periódico com coeficientes da série de Fourier AK pode ser interpretada como um trem de impulsos correspondendo nas frequências harmonicamente relacionadas e para as quais a área do impulso na késima frequência harmônica, que é K ômega 0, é 2π vezes o késimo coeficiente AK. Então, vamos colocar aqui o exemplo da onda quadrada. E os coeficientes da série de Fourier dessa onda quadrada a gente já conhece. É seno de K ômega 0 T1 sobre πk. E como a gente falou, a transformada de Fourier, desse sinal ali, vai ser dado como combinação linear. Então aparece 2π vezes AK. Então o π cancela com π, fica 2 seno de K ômega 0 T1 sobre K, vezes os impulsos deltas deslocados de múltiplos de ômega 0. Então
envoltória. Então ficam os impulsos. Vamos considerar que um exemplo aqui o T igual a 4T1. Então o X de J ômega, né, são impulsos nas sequências que são múltiplos de ômega 0, né? Então ômega 0, 2 ômega 0, aqui 3 ômega 0, 4 ômega 0, etc. E a amplitude dada pelo essa sync aqui, né? Bem, então, depois desses exemplos, vamos passar para as propriedades. Então, da mesma forma que a gente viu no caso das séries de Fourier, a gente vai ter basicamente aquelas mesmas propriedades. Então, tem a propriedade da linearidade. Então, se a gente tem um sinal x com uma transformada de Fourier, que é o x de J ômega, e um sinal y, cuja transformada de Fourier é um y de J ômega, se a gente tem um sinal que é uma combinação linear de x e y, ele vai ter uma transformada de Fourier que vai ser uma combinação linear com os mesmos coeficientes a e b das transformadas de Fourier de x e y. E isso é fácil mostrar, né? Só jogar na equação, como é a integral é linear, né? O operador linear, então a gente mostra facilmente que isso aí vai ser linear. E o deslocamento no tempo. Então, se o x tem a transformada de Fourier x de J ômega, o x deslocado de t0 vai ter uma transformada de Fourier, que é exponencial de menos j ômega t0, né? Então o termo de deslocamento vezes a própria transformada de Fourier de x. Então a mesma coisa que tinha no caso da série de Fourier, né? E demonstração também vai ser a mesma coisa. Outra propriedade é a conjugação em simetria. Então, se o x de t tem uma transformada de Fourier que é x de j ômega, o complexo conjugado de x tem uma transformada de Fourier que é o complexo conjugado da outra espelhado. Então, particular, se o x for real, né, ou seja, o x é igual ao complexo conjugado de x, então o x de j ômega é igual ao complexo conjugado de x de menos j ômega. Então, a gente pode escrever aqui, ó, x de j ômega, complexo conjugado disso, é igual ao x espelhado. Então, a parte real do x de j ômega é igual à parte real do x de menos j ômega. Ou seja, a parte real é par. E a parte ímpar, a parte imaginária vai ser ímpar. Minha outra propriedade é a da derivação, né? Diferenciação e integração. Diferenciação e integração, então se a gente tomar a derivada do x, a transformada de Fourier é j ômega vezes a transformada de Fourier do x. Então a propriedade da derivada e a propriedade da integração, se a gente fizer a integral do x, a transformada de Fourier
é 1 sobre j ômega x de j ômega mais π vezes o x no zero vezes um delta de ômega. Outra propriedade é a mudança de escala. Então, se o x de t tem a transformada de Fourier, que é o x de j ômega, o x de at vai ter a transformada de Fourier, que é 1 sobre o módulo de a, x de j ômega. Em particular, se o a for igual a menos 1, né, então a gente vai ter o x espelhado. Então aqui 1 sobre o módulo de 1 menos 1 é 1. Então fica o x menos j ômega. Espelhado também. Bem, a gente tem aqui a propriedade da dualidade, que é o que a gente mostrou naquele primeiro exemplo, né? Se a gente conhece a transformada de Fourier de um sinal, a gente também conhece o sinal, a transformada de Fourier inversa do outro sinal, né? E tem a propriedade da relação de Parseval, que nos dá da energia do sinal. A gente pode obter ela fazendo a integral no domínio do tempo ou a integral no domínio de Fourier. Bem, para mostrar algumas propriedades, vamos fazer alguns exemplos rapidamente. Vou reproduzir alguns exemplos aqui. Então, supor que o nosso sinal seja isso aqui. Aqui é 1, 2, 3, 4. Aqui vale 1. Aqui vale 1,5. Então a gente pode ver esse sinal como sendo a soma desses dois sinais, né? Esse aqui mais esse sinal, onde aqui é 1, 4, aqui 2, 3 e aqui meio. Então, se a gente somar esses dois, a gente tem este sinal aqui. Então, esse sinal aqui, a gente conhece a transformada dele, né, que é a transformada de Fourier deste sinal deslocado. Né, e esse aqui também idem, né? É o mesmo sinal, só que com amplitude diferente. Né, esse valor aqui T1 é diferente, né? E também está deslocado. Então a gente lembra que a transformada de Fourier, isso aqui era 2 seno de ômega vezes T1 sobre ômega. Então, para esse primeiro caso aqui, o T1 é 3 meios, né? Então, vou apagar aqui. Então, para esse primeiro caso, o T1 é igual a 3 meios, então dá 2 seno. 3 ômega sobre 2 dividido por ômega. Só que ele ainda está deslocado, né? De 5 meios. Então ainda fica aqui multiplicado pelo fator de deslocamento, né? Da propriedade de deslocamento. Então aparece multiplicado por esse fator. Esse outro aqui, forma análoga, assim, é uma coisa, ele também está deslocado de 5 meios, né? Então vai aparecer também o mesmo fator de deslocamento. E aqui, vou colocar aqui embaixo que não está cabendo, né? 2 seno. Aí agora o T1 é igual a meio, então fica ômega sobre 2 ômega. Então, o x de j ômega, colocando em evidência esse termo, aí fica
seno de ômega sobre 2 mais 2 seno 3 ômega sobre 2. E lembrando que esse aqui também está multiplicado aqui por meio, né? Então por isso o 2 some. Então o resultado fica sendo esse aí. E para terminar, vamos ver mais um exemplo onde a gente pode usar a propriedade. Pegar esse exemplo. Então vamos supor que esse é o nosso sinal x de t, é uma reta no intervalo menos 1 a 1, é uma reta com inclinação 1 e fora desse intervalo é 0. Então a gente poderia calcular direto, né, quem que é a transformada de Fourier, ou então a gente pode olhar para esse x de t e ver quem que é a derivada desse, né, e a derivada dele é alguém conhecido, né? Então a derivada do x de t, ela é 0 fora do intervalo menos 1 e a constante 1 no intervalo menos 1. Vou chamar isso aqui de g de t. Então o g de t a gente conhece. E como a gente tem essa descontinuidade, né? Então a derivada ela é constante nesse intervalo, igual a 1 e menos 1 a 1. E devido à descontinuidade tem um impulso, né? Então tem um impulso com área 1, né, e menos 1 e 1. É por causa da descontinuidade, né? Então a derivada do x de t é a soma dessas duas coisas. Então na verdade eu vou chamar de g de t essa soma. G de t é essa soma aqui. Então o g de t é igual a derivada do x. Então aí a gente pode usar a propriedade da derivada. Esses dois sinais aqui, de que compõem o g de t, é fácil, a gente já conhece, né, a transformada deles, né? Então, a transformada dele é transformada como é linear, né, usando a propriedade da linearidade, é a transformada desse primeiro, que a gente conhece, mais a transformada desse segundo, né, que como são dois impulsos, é um exponencial, né? Então, primeiro é 2 seno de ômega, como T1 é igual a 1, e os dois são impulsos negativos, então fica menos. Então um impulso no menos 1 e o outro impulso no 1. Então essa aí é a transformada do G. E aí usando a propriedade da derivada, aliás nós vamos usar a propriedade da integral, né, que o x é a integral do G. Então usando a propriedade a gente vai ter que essa relação aqui. Então a gente olhando quem que é o G de 0, que está aqui, o G de 0, quando o ômega for 0, isso aqui dá 2, esse seno, né? Isso aqui menos 1, menos 1, então isso aqui dá 0. Então fica simplesmente o G dividido por J ômega. Então, primeira parte aqui, 2 seno dividido por J ômega, então fica 2 seno de ômega por J ômega quadrado. E aqui eu tenho menos uma exponencial mais a outra, né? Então dá 2 cosseno, dá 2 cosseno de ômega dividido por J ômega. Então a gente achou quem que é a transformada de Fourier do x. Então essa transformada de Fourier que a gente encontrou, ela é puramente imaginária e ímpar.
que é consistente com o fato de que x é real e par. Bem, então, por essa aula, vamos ficar por aqui.